O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez entrando aí na sua casa, pedindo licença e de antemão já agradecendo, pela audiência e pela companhia. Nós estamos trazendo hoje um assunto muito interessante e de suma importância, O Novembro Azul já acabou, já estamos em dezembro, mas a prevenção e a orientação continua. Continuamos preocupados em relação à saúde do homem. Nós mulheres já temos essa questão do vínculo com o médico, mas e o homem, Você que está assistindo, você esposa, você tem cuidado, aí do seu marido, tem verificado se ele tem feito seus exames? Precisamos fazer a nossa parte, não basta cuidarmos, só dos filhos, muitas vezes da esposa, mas também você, homem, precisa cuidar de você. Há dados, de que há 60 mil novos casos todos os anos diagnosticados de câncer de próstata. Então, acho um número muito alto, por isso a importância de se cuidar. Eu estou recebendo o urologista, Dr. Francisco Marconato, aqui no programa hoje para conversar sobre câncer de próstata. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço. Doutor, em relação ao câncer de próstata, a gente sabe que ele é um dos cânceres que mais acomete os homens hoje, Isso realmente é algo que dá para trabalhar com a prevenção ou é algo que inevitavelmente vai acontecer com os homens em algumas faixas etárias? Essa pergunta é bem interessante. A gente fala muito em prevenção, mas na realidade o que nós fizemos é um diagnóstico precoce, Porque existem fatores que são imutáveis, ou seja, que não tem como nós mudarmos. O câncer de próstata é um câncer do homem idoso, o câncer de próstata ele tem um fator genético e racial. Então essas coisas não tem como nós mudarmos. Algumas coisas ambientais relacionadas ao nosso dia a dia é que é uma linha de estudo bem interessante para ver o que nós podemos efetivamente alterar na nossa dieta, suplemento vitamínico, reposição hormonal, etc. Então, respondendo à tua pergunta, o que nós podemos fazer é talvez mudar a nossa dieta, uma dieta mais ocidental que a nossa, com alto consumo energético, consumo de carnes, proteína animal, ela está associada ao aumento do câncer de próstata. O tabagismo, o cigarro, existe também alguns trabalhos dizendo que o fumo, o paciente fumante, ele não é que ele vai ter mais câncer, mas se ele vai ter mais câncer de próstata, ele terá um câncer mais agressivo. Então, bons hábitos, não fumar, uma boa dieta, uma dieta mais rica em verduras, em uma dieta mais mediterrânea, com peixes, etc. Então, esses fatores a gente consegue mudar. A atividade física não está comprovada que ela diminui o índice de câncer de próstata, mas a gente tem alguns trabalhos dizendo que o homem mais barrigudo, a cintura abdominal, aumenta também a incidência de câncer. Então, essas medidas é que a gente pode mudar. Sim. Em relação às novidades no diagnóstico do câncer, mudou alguma coisa de alguns anos para cá? Essa linha de pesquisa é bem ampla, mas infelizmente os pacientes perguntam justamente isso para a gente. Doutor, preciso ainda, em pleno século XXI, fazer o toque retal? Precisa. Ainda o padrão é toque retal mais PSA. Só o PSA, que é o exame de sangue, ele nos dá um índice de falha. Só o toque retal também, isoladamente, também tem o seu percentual de falha. A associação toque retal e PSA ainda continuam sendo os pilares no diagnóstico do câncer de próstata, na suspeição do câncer de próstata. Bem, feito o médico tendo essa suspeita, ele vai partir para exames definitivos, que aí sim vem exames de biópsia, etc. Mas ainda o toque retal e o PSA são os exames, são os pilares no diagnóstico. Mas no caso de pacientes mais jovens que gostariam de trabalhar com a prevenção, vamos dizer paciente acima de 30 anos, que já começam a ter esse olhar para o check-up, ter um olhar um pouco mais diferenciado, necessariamente tem que fazer o toque ou a idade de 30 anos é indicativo somente para o PSA?
Nós não aconselhamos o screening, que é o rastreamento do câncer de próstata, para homens abaixo de 40 anos de idade, tá? Porque estatisticamente a chance de um paciente com menos de 40 anos de idade ter um câncer de próstata é muito pequena. Então, nós não incentivamos esses cuidados gerais com a saúde que nós comentamos. Começar já uma dieta equilibrada, atividade física, não fumar, etc. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, que segue os moldes das sociedades mundiais de urologia, orienta o screening, que é o rastreamento, o homem começar a pesquisar câncer de próstata em torno dos 45 anos de idade. Aquele homem que tem já na família câncer de próstata, o homem de raça negra, esse deve ter o cuidado um pouquinho antes. Mas em termos gerais, para o homem jovem, não está aconselhado esse rastreamento. Mesmo em casos na família? Mesmo em casos na família. Ele vai começar em torno dos 40, 45 anos de idade. Mas homem jovem, 30 e poucos, não existe embasamento científico para a gente começar essa pesquisa. Engraçado que na mulher, né, no câncer de mama, se tem uma história genética, pede-se que a partir dos 25 anos já comece a fazer o monitoramento. É isso aí. É que a mulher, eu acho que é a mama, né, principalmente, né? Sim. Doutor, em relação à vigilância da próstata, né, que é uma espécie de monitoramento, não se parte diretamente para o tratamento, né? Por que tem esse posicionamento hoje? Porque se observou ao longo dos anos que nem todos os homens evoluem da mesma maneira. Às vezes você opera um paciente que pega um câncer mais avançado no toque retal, nos exames de imagem, de ressonância, e a gente tem a perspectiva inicial de que ele vai evoluir mal. E esse homem evolui muito bem. Ao contrário, nós às vezes estamos diante de um paciente que o diagnóstico foi precoce, e imaginamos que vai ter uma evolução muito favorável e ele não vai tão bem. Então, o que os pesquisadores observaram? Que o câncer de próstata, ele não é o mesmo para todo mundo, existe a genética do câncer de próstata. Então, nós estamos hoje tentando individualizar quais grupos vão ser mais ou menos beneficiados com o tratamento. E a gente sabe que existe um percentual significativo, em torno de 20, 25% de homens, que têm uma genética favorável, que não precisam se submeter a esses tratamentos mais agressivos. Certo. Quais são os sintomas para quem está nos assistindo em casa, né? De repente está nessa faixa etária que o doutor falou, acima de 40, 45 anos, está sentindo alguma coisa, mas não está conseguindo fazer essa relação com o câncer. Essa é uma pergunta bem frequente no consultório, né? Os pacientes chegam ao consultório com a seguinte ideia: eu não estou sentindo nada, por que eu tenho que fazer o exame? Então, o câncer de próstata, eu vou tentar ser bem simplista. Vamos imaginar uma fruta, uma laranja. O câncer de próstata, ele inicia, na grande maioria das vezes, na casca dessa laranja. Então, até ele ter um crescimento que ele vai dar dificuldade para o homem urinar, vai dar sangue na urina, vai urinar várias vezes à noite, ele já é um câncer bem agressivo, bem desenvolvido. Então, o câncer de próstata, 70% deles dão na zona periférica da próstata, nessa casquinha. Por isso que a grande maioria deles estão acessíveis ao toque retal. Então, se ele for esperar ter sintomas, ele vai chegar ao urologista já numa fase mais avançada. Certo. Então, não esperar os sintomas. Na fase mais avançada, ele vai ter essa sintomatologia e já, às vezes, sintomas da doença avançada, como emagrecimento, dores ósseas, etc. Aí, efetivamente, a chance de um tratamento curativo é muito pequeno, né? Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando sobre câncer de próstata. Não saia daí.